pela manhã, nós estamos mudando um pouquinho a nossa dinâmica. Eu não vou continuar a série em Efésios, porque hoje é um domingo especial, esse domingo de celebração dos 30 anos do Ministério da Associação Parque do Cocó. Então eu decidi trazer uma mensagem que tem a ver com tudo isso que nós temos realizado ali, uma mensagem que seja um desafio para a sua vida, para a minha vida. E o texto que eu escolhi para a nossa reflexão é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, mas que é muito precioso para que possamos aprender ou relembrar verdades que são muito desafiadoras. Está em Lucas capítulo 10, 25 a 37. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar no texto na tela. Se você ficar com a Bíblia aberta, vai ser mais fácil para acompanhar cada detalhe, porque nós vamos expor este texto. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós lemos assim. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o homem, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O contexto desta parábola nos é dado com muita clareza. Jesus está tendo mais um embate com os doutores da lei. Na verdade, esse tipo de discussão era muito comum, não somente com Jesus, mas entre os próprios doutores, os mestres da lei, ou como diz na tradução que nós lemos aqui, o perito da lei. Eles gostavam de ficar debatendo sobre o significado da lei, sobre o sentido daquele versículo, que era permitido, que era proibido. Mas no caso de Jesus havia um diferencial. Eles queriam, na verdade, encurralar Jesus. Eles queriam colocar Jesus contra a parede, porque as interpretações que Jesus dava da lei, muitas vezes fugiam daquilo que eles conheciam. E eles perceberam que Jesus estava tendo muita popularidade. E eles, então, frequentemente arranjavam algumas perguntas um tanto capciosas. E procuravam, então, denunciar, de alguma forma, que Jesus não cumpria a lei ou não interpretava a lei de uma forma correta. E aí um desses oponentes de Jesus vai nesta intenção. E aqui nós não estamos supondo, porque quem descreve esta postura do perito da lei é o próprio evangelista. Ele certamente conversou com os discípulos de Jesus que presenciaram esse fato, e esses discípulos perceberam o que estava por trás daquela pergunta feita pelo perito da lei. O objetivo, na verdade, era
destruir Jesus, era de alguma maneira ver se ele ia falar alguma coisa fora daquilo que seria uma interpretação aceitável. E eles então colocaram uma questão muito comum de diferentes interpretações, que foi: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí nós temos aqui uma amostra do que acontecia frequentemente nessas conversas entre mestres, ou alguém que se colocava como mestre. Nós temos aqui um exemplo de como acontecia o ensino em Israel, e num certo sentido isso continua acontecendo até hoje, um método judaico de ensino. A pessoa fazia uma pergunta e o outro responde com uma pergunta. Então aquele homem pergunta: o que está escrito na lei? Aliás, a pessoa perguntou: como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Aliás, sobre isso, um parêntese. Uma vez perguntaram para um rabino: por que vocês ensinam assim, com perguntas? Vocês não dão uma resposta direta. E quando ele foi perguntado sobre isso, o rabino respondeu: por que não? Então, o detalhe é que eles tinham esse costume, né, de responder com perguntas. E Jesus, então, faz isso. O que a lei diz? Como você interpreta o que a lei diz? Se aquele doutor planejava desmoralizar Jesus, na verdade, ele não teve êxito, porque Jesus foi direto no ponto e devolveu a pergunta para ele. O que você acha, no fim das contas? O que diz a lei? Quando Jesus coloca o que diz a lei, Jesus está, na verdade, reafirmando o valor da lei. Porque Jesus não veio propriamente destruir a lei, ele veio reinterpretar a lei, ele veio dar um significado mais amplo do que significa a lei que foi dada a Moisés. E é interessante que aquele homem conhecia a lei. Ele tinha o conhecimento da lei, mas ele, na verdade, não conseguiu captar todo o sentido da lei. Mas a resposta dele foi: a lei diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E é interessante que esta resposta já tinha sido dada para Jesus numa outra ocasião. Quando eles perguntaram para Jesus: Jesus, de toda a lei, o que é mais importante? Qual a lei principal? E Jesus deu exatamente essa resposta. E aí, então, quando esse doutor da lei dá essa mesma resposta, nós não sabemos se ele já tinha ouvido Jesus falar isso, se ele estava presente no momento em que Jesus deu essa resposta num outro contexto. O fato é que ele respondeu da maneira certa, e Jesus o elogiou, dizendo: muito bem, é isso mesmo, é por aí. Vá agora e faça isso. É interessante esse detalhe. Amar ao próximo, e o tema da nossa mensagem hoje é esse: amar o próximo. O que isso significa? Amar ao próximo é mais do que conhecer as leis de Deus. Há pessoas que conhecem as leis de Deus porque foram criadas num ambiente religioso. Uma criança com seus pais piedosos, que contam histórias da Bíblia, que trazem o seu menino para a escola bíblica, que oram com seus filhos na hora das refeições, fazem bem em fazer tudo isso. E as crianças que crescem nesse ambiente são privilegiadas. Mas isso não é tudo. Porque nós sabemos que essas mesmas crianças, algumas vezes, quando chegam na adolescência ou na juventude, elas não seguem aquilo que aprenderam. Elas têm o conhecimento do que é certo, elas têm o entendimento da Bíblia, mas elas, de fato, não absorveram, não se apropriaram disso existencialmente. E às vezes, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, na juventude, ou mesmo na idade adulta, é até difícil falar para elas algumas coisas, porque tem coisas que elas sabem mais do que você. Você conhece gente assim? Certamente, não é? Porque amar ao próximo, efetivamente, não significa saber tudo que está na Bíblia. Mesmo quem não se afasta da igreja, mesmo quem está no ambiente religioso, pode ter uma prática religiosa intensa, pode participar de muitos eventos, de muitas coisas, mas ainda não descobriu de fato o que é amar ao próximo. Então aquele homem, ele conhecia a lei, ele sabia que a prioridade era amar a Deus e ao próximo, mas ele, de alguma forma, não tinha feito uma conexão disso com aquilo que é essencial para viver a vida plena que Deus planejou.
Porque quando ele fala aqui de vida eterna, ele não está falando só da vida futura. Nós é que fazemos mais esse vínculo da vida eterna com vida futura. Eu não estou dizendo que a vida eterna não envolve a vida futura. Envolve, claro. Mas não envolve apenas a vida futura. E nesta percepção, então, o judeu tinha preocupação. Como é que eu posso viver bem aqui na terra? Essa vida futura vai ser uma consequência natural. Eu quero já viver em plenitude aqui. Quero herdar esta vida aqui. Quero herdar a terra aqui. Mas os vilões desta história contada por Jesus não é a pessoa que não tinha um conhecimento da lei. Eram exatamente aqueles que estavam envolvidos de corpo e alma com a prática da religião judaica. Um sacerdote e um levita. Eu não preciso contar toda a história aqui de novo, você sabe como eles agiram. Homens dedicados ao serviço no templo. Isso nos mostra o seguinte, meus irmãos, que religião tem a ver com crenças, dogmas, códigos morais, o que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que não é, o que você pode fazer, o que você não pode. A religião está vinculada sempre a rituais, cultos e cerimônias, coisas que as pessoas fazem para agradar a Deus. Mas o cristianismo, ele é sim uma religião. Ele tem algumas dessas práticas, mas ele transcende isso. Porque uma pessoa pode estar envolvida num ambiente de práticas religiosas sem ter, de fato, ainda vivenciado o espírito do Evangelho. Amar ao próximo não é algo que você escolhe fazer dentre uma série de obrigações. Ser um cristão verdadeiro é isso. E dentre essas coisas tem um tópico ali que é amar ao próximo. Não, não é assim não. É algo essencial. A Bíblia diz que o amor, ele transcende fazer um monte de coisas. É algo mais profundo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Significa envolver-se com as pessoas, significa buscar construir relacionamentos onde a justiça é restaurada. Não é simplesmente uma questão dogmática ou espiritualista. A proposta de Jesus envolve o amor ao próximo. Tem a ver com ética, tem a ver com coração, tem a ver com comportamento em prol da bênção na vida do outro. E aí nós temos uma segunda verdade que esse texto nos traz. Amar ao próximo é não evitar o caminho onde podem estar pessoas que necessitam de ajuda. Parece-me que aqueles homens não tinham muita opção para sair de Jerusalém e ir para Jericó, ou ir de Jericó para Jerusalém. O texto nos fala de que esses homens estavam vindo de Jerusalém, que está lá no alto, e descendo para Jericó. E quando você vai a Israel, você vê isso assim com muita clareza, porque esse caminho é um caminho bem diferente, é um caminho cheio de curvas, a vegetação ao redor é quase inexistente, é um caminho no deserto, realmente. Só que não é aquele caminho plano, reto, é um caminho cheio de curvas, porque há muitas montanhas. O Mar Morto, que está bem perto de Jericó, é o ponto mais baixo da terra, 400 metros abaixo do nível do mar. É interessante que quando você vai descendo de ônibus assim, você para num lugar onde você tem aqui é o nível do mar. Só que ainda tem muito para descer ainda. E nesse lugar, naqueles tempos, nessa estrada, era aquela estrada chamada de perigosa. Por quê? A pessoa sendo assaltada ali não tinha para onde correr. É um verdadeiro desfiladeiro, não tinha como fugir, não tinha como ela olhar adiante e ver lá na frente, tem um perigo, lá tem um suspeito lá. Numa curva daquela, aparecia alguém de repente e praticava um ato de violência. E assim aconteceu com esse homem. O levita, o sacerdote, o samaritano, tinham que passar por aquele caminho. Mas eu imagino que, conhecendo aquele trajeto, especialmente o sacerdote levita, se pudessem evitar passar por aquele caminho, eles o fariam. Eles escolheriam um outro caminho, em que eles ficassem mais seguros, e não apenas mais seguros, em que eles não tivessem que ter contato com aquela realidade tão difícil. E quando eles viram, o sacerdote e o levita, aquela situação daquele homem vítima da violência, quase morto à beira da estrada, eles procuraram passar de largo. Eles desviaram.
E eu fico pensando, será que algumas vezes esta não é a nossa atitude também? Às vezes a gente não passa num lugar, não é só por uma questão de segurança pessoal, é porque a gente quer evitar ver a realidade, que às vezes está tão perto da gente. Porque vendo a realidade, de alguma forma, a gente é chamado a agir. Então é mais fácil desviar o olhar. É mais fácil pegar o celular e ficar olhando se você percebe que alguém vem na sua direção para pedir alguma coisa. É mais fácil manter o vidro do carro fechado, com um fumê que impede você de ver a pessoa de ver você. É mais fácil para a gente ignorar o menino que bate na porta, no vidro do carro, pedindo uma ajuda. Se a gente pudesse, a gente evitaria essas situações muitas vezes. Mas amar verdadeiramente significa não evitar o caminho. Estar no lugar onde você pode ser acionado, desafiado a ajudar ao próximo. Mas é interessante que mesmo estando neste lugar, pode acontecer de você ver e não ter a atitude que é necessária. Porque amar ao próximo é ver e se compadecer. O texto diz claramente que o sacerdote viu o homem cair da beira da estrada, o levita viu o homem cair da beira da estrada, e o samaritano também viu o homem cair da beira da estrada. Os três viram a mesma realidade. Mas a reação do terceiro foi diferente. Por que foi diferente? Segundo a tradução que nós lemos aqui, ele teve piedade. Mas há uma outra tradução que eu gosto mais, que ela é mais forte no sentido do texto. Eles tiveram o quê? Ele teve então compaixão. É aquele mesmo sentimento que Jesus teve tantas vezes ao curar pessoas, a olhar para as multidões que estavam como ovelhas que não têm pastor. É o mesmo sentimento que Deus tem quando Ele olha para a humanidade e vê tanta gente sofrendo. Então aquele samaritano, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, ele teve um olhar que seria o olhar de Deus, o olhar divino para aquela pessoa. E esse é o grande desafio para todos nós. Vermos o outro, ver a necessidade do outro, na perspectiva de Deus, e não apenas na perspectiva humana. Porque na perspectiva humana nós temos muitas vezes a tendência de colocarmos toda a culpa por aquela situação na própria vítima. Ele está aí porque se envolveu com tráfico, ele está vivendo isso aí porque ele certamente fez alguma coisa, ele está nessa situação porque ele foi imprudente, ele está nessa situação porque ele não obedeceu nunca aos seus pais, e por aí vai. E pensamos que aquele que está ali e teve responsabilidade naquele processo de dificuldade, não precisa ou não merece a nossa ajuda. Aquele samaritano não sabe o que aconteceu de verdade. Se aquela pessoa que caiu nas mãos dos salteadores tinha algum histórico, devia alguma coisa para os assaltantes. Mas isso para ele foi irrelevante. Ele viu aquele pobre homem e ele teve compaixão. Eu penso que esse é o nosso grande desafio, meus irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter esta visão. Essa visão de compaixão. Para aquelas pessoas que Deus está colocando ao nosso redor. Não apenas nos sinais, nas ruas, mas em outras dimensões de nossa vida. Amar o próximo, então, significa ver e compadecer. Esse é um aspecto desse amor ao próximo que Deus deseja ver em nosso coração. E por isso nós temos que pedir a Deus, Senhor, que eu possa ver com os teus olhos. E vendo com os teus olhos, que o meu coração possa se compadecer daquele que está numa situação de sofrimento. Mas há uma outra coisa importante nesse processo de amar ao próximo. Amar ao próximo significa também, muitas vezes, superar os preconceitos. Os preconceitos fazem parte da história humana desde que o mundo é mundo. E no contexto judaico, esse preconceito ele era muito explícito e forte. Porque se existia uma coisa da qual o judeu se orgulhava, é da sua história, da sua origem, do seu relacionamento com Deus. Mas o problema é que ele colocava isso num patamar equivocado.
em que ele se sentia superior a todos os outros. E o homem judeu, então, aí era pior ainda. Você sabia que havia uma oração muito comum feita pelo homem judeu, quando ele de manhã orava a Deus mais ou menos da seguinte maneira: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido mulher, olha que machismo, não ter nascido cachorro e não ter nascido samaritano. Aí você dá para dar ideia do nível de mentalidade que existia na cabeça desse sujeito, não é? Ele comparava não nascer samaritano como não ter nascido um animal. Eu nem vou falar do lado das mulheres não, porque é mais complicado ainda, né? O fato é que ele realmente tinha um preconceito muito grande, porque o samaritano não era um judeu puro. No passado, eles se envolveram com outros povos e eles ficaram ali miscigenados. O samaritano geralmente não ia para Jerusalém para adorar. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Nós temos aqui o nosso lugar de adoração, a gente não precisa ir a Jerusalém. Então, eles eram considerados como que meio traidores da pátria, sangue miscigenado. E eles tinham realmente um preconceito, uma xenofobia tremenda. E aí, quando Jesus coloca o samaritano como herói dessa história, você imagina o impacto disso, né? É a mesma coisa de você, lá nos Estados Unidos, contar uma história como essa que Jesus contou, adaptando para aquela situação, e falou, e passou um pastor batista, e passou um padre, e não fez nada, e passou um muçulmano, e fez o que era certo. Pacto, né? É um negócio assim meio pesado. Mas foi isso que Jesus fez. Ele contou a história e coloca ali o samaritano como alguém que age em prol daquele que está caído à beira do caminho. Se o judeu tinha um preconceito contra o samaritano, eu posso deduzir, sem medo de errar, que o samaritano também tinha um preconceito contra o judeu. Porque geralmente o preconceito é recíproco, né? Quando você tem um preconceito contra alguém, geralmente essa pessoa também tem um preconceito contra você. Então aquele samaritano não parou para olhar e disse, eu fiquei com pena, mas olha, esse cara aí não é samaritano. Então, minha compaixão foi embora. Não. Você está disposto a abençoar e amar uma pessoa que não é da sua comunidade? Se por um lado a Bíblia fala sobre o amor fraternal como sendo algo muito importante entre nós, mas o amor ao próximo, ele transcende esse amor fraternal. E esse amor que Jesus coloca como sendo um desafio para a nossa vida é mais do que aquele amor que você demonstra para o irmão do seu PG, ou para alguém da sua família, ou para um parente que você conhece. É o amor da PIB por pessoas que nós não conhecíamos ali na comunidade do Trilho. É o amor que moveu aquele grupo de adolescentes e jovens há 30 anos atrás a ir ao encontro daquelas pessoas que, por uma situação natural, a gente não queria. Por que fazer se envolver, gastar a tarde de sábado ali? Se preocupar com a situação daqueles meninos e meninas, tanto no aspecto espiritual quanto social. Esta compreensão do amor ao próximo que deve nos mover a superar quaisquer preconceitos. Eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu não ajudo ninguém se ele tiver uma ideologia diferente da minha. Negativo. Negativo. O amor ao próximo tem que transcender a qualquer ideologia humana, a qualquer afinidade humana. Foi isso que Jesus ensinou. Por isso é que nós temos esse projeto que não é só dedicado aos membros da igreja, pelo contrário, praticamente não existem quase membros da igreja ali na comunidade do Trilho, da nossa igreja. Mas nós estamos ali há 30 anos, procurando abençoar aquelas vidas, porque são pessoas que foram feitas à imagem e semelhança do Senhor e que necessitam do nosso apoio. Mas o texto mostra também, meus queridos irmãos, que o amor, ele não é algo que apenas envolve você no sentido do seu sentimento. Eu fiquei sensibilizado com essa situação. Amar ao próximo é envolver-se pessoalmente. Não significa que todas as vezes que você vai amar ao próximo, você vai ter que fazer isso. Mas que muitas vezes isso será necessário. Aquele homem não apenas parou, lamentou, e pensou, eu vou discar para
Disque 100 aqui, chamar aqui alguém para ajudar esse sujeito. Não. Ele mesmo parou, ele mesmo deu assistência, ele mesmo se envolveu ali com aquela situação. Ele tirou da sua bagagem o vinho, tirou o azeite, ele partilhou, ele passou. O texto diz que ele tocou. E o texto diz que ele pegou aquele homem que estava ali moribundo, quase morrendo, colocou no seu animal e então levou até uma hospedaria. Houve um contato pessoal, um envolvimento de gente com gente. Qual foi a última vez que você fez isso em prol de alguém? Eu não estou falando de pegar alguém na beira do caminho, alguém que está ali debaixo da ponte, não. Mas é uma pessoa que você tocou. É uma visita que você fez, é um abraço que você deu, é alguém com quem você se envolveu pessoalmente, de uma maneira muito concreta, na intenção de ajudá-lo, de curar a sua ferida, de prover para esta pessoa uma nova perspectiva de vida, com o seu aconchego, com o seu abraço, com o seu acolhimento, com o seu tempo. Aquele homem parou a sua viagem, ele atrasou a sua viagem. Ele deu de si mesmo. Talvez você nunca tenha feito isso com um mendigo, ou alguma outra pessoa assim. E não há nada de errado em nunca ter feito isso dessa forma. Mas se você nunca fez nada disso com ninguém, em situação nenhuma, então alguma coisa precisa ser reformulada. Nesses últimos 30 dias, você parou algum momento para de fato, estou gastando esse tempo aqui com esta pessoa, com a intenção de dar a melhor ajuda que eu puder dar. Amar ao próximo é envolver-se pessoalmente, mesmo quando existem alguns riscos. Mesmo quando não é uma pessoa que seja o seu amigo mais chegado. E o amor ao próximo implica também em investir os próprios bens no cuidado com o outro. Ele não pegou que tinha lá na bagagem daquele homem que estava caído à beira do caminho. Até porque, ao que tudo indica, eles levaram tudo, ou quase tudo. Ele pegou do seu azeite, ele pegou do seu vinho, e ele então compartilhou aquilo que ele possuía. Muitos e muitos anos atrás, um famoso pregador católico, Padre Vieira, pegou esse texto e ele dividiu de uma maneira muito interessante. Ele disse que nós temos aqui nesse texto 3 filosofias de vida. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu acho bem interessante essa ideia que esse padre dividiu esse texto. Ele disse que a filosofia do ladrão é: o que é teu é meu. Então vai lá e rouba, não é? A filosofia do sacerdote, do levita é: o que é teu, o que é meu, não me envolvo. Mas a filosofia do samaritano foi diferente. O que é meu é teu também. Eu compartilho com você. Como é que você tem usado os recursos que Deus tem lhe dado? Eu falei aqui na semana passada que Deus nos dá inteligência, trabalho, condições, nos desafia a trabalhar, para que nós possamos ter não apenas para o nosso sustento e para o nosso bem-estar, mas para partilhar com quem tem necessidade. E esse que tem necessidade, repito, não envolve apenas o nosso irmão em Cristo, ou um parente, ou um amigo chegado. Você apoia financeiramente alguma ONG? Você dá uma contribuição regular, além do seu dízimo, para uma organização séria que está cuidando de pessoas carentes? Nós temos tantas possibilidades, organizações que você conhece, que sabe que o dinheiro não vai ser desviado. Temos aqui na nossa igreja, a Associação Parque do Cocó, por exemplo, cujos recursos, praticamente 100%, vêm da nossa comunidade. Nós não temos recursos de fora, de outros lugares. Temos também outros projetos que a gente apoia, como o Lar Davis, que tem recurso do governo, que tem recurso de fora. Mas o projeto do Cocó, a associação do Cocó, é algo nosso e podemos fazer muito mais. Podemos ter um pouquinho mais de disciplina para colocar o nosso nome lá no cadastro e cada vez que a gente faz uma compra, uma parte desse recurso vai para a nossa associação. É uma questão de disciplina e de amor. Então, o desafio que Deus tem para nós nesta manhã é isso, é que você possa amar ao próximo, também investindo dos seus recursos no cuidado com o outro. Mas há um outro detalhe interessante. Aquele homem samaritano,
ele não fez algumas coisas. Porque não precisava fazer, porque não deveria fazer, porque não era possível fazer. Amar ao próximo é compreender os seus limites e envolver outros no cuidado com aquela pessoa que você está procurando ajudar. Não basta ajudar uma pessoa que está numa situação de extrema necessidade de forma imediata e ir embora. Algumas vezes isso será tudo que você poderá fazer, mas outras vezes você pode fazer mais. Você pode ser o instrumento de Deus para direcionar aquela pessoa para uma ajuda mais permanente. Há projetos que têm esse viés. Quando a gente pega uma criança lá no Lar Davis e vai trabalhando e preparando até ela sair, e dali ela sai muitas vezes com uma profissão ou numa universidade, nós não cuidamos da criança só ali, nós trabalhamos para que ela possa ter uma vida digna. Quando nós pegamos uma criança, um adolescente ali no Parque do Cocó, e damos uma instrução, e damos um curso, e ensinamos uma profissão, e damos o reforço escolar. Nós não estamos apenas resolvendo uma situação ali agora, tirando o menino da marginalidade daquele momento, nós estamos ajudando a ter uma vida cheia de possibilidades, uma vida feliz lá adiante. Foi o que o samaritano fez, ele não apenas atendeu aquele homem na sua necessidade imediata, mas ele levou lá para uma hospedaria e ele então delegou agora a responsabilidade para outra pessoa. Ele não disse, eu vou ficar parado aqui e eu vou parar o meu trabalho totalmente e eu só vou sair daqui no dia que você estiver completamente recuperado. Não, ele tinha lá um dinheiro, ele investiu e ele tinha credibilidade. Ele tinha credibilidade para falar com o dono da hospedaria, olha, deixa esse homem aí, cuida dele aí, e quando eu passar aqui de volta, eu vou acertar as contas. Talvez ele não fosse muito rico, porque se ele fosse muito rico, talvez ele já pagasse adiantado. Ele disse, eu vou pagar na volta. Mas ele tinha credibilidade. E ele tinha algum recurso. E ele usou o seu prestígio, ele usou a sua influência, ele usou o seu recurso para ajudar aquela pessoa. Talvez você não tenha muito recurso, mas você tem contatos. Você tem pessoas que você pode conectar com pessoas. Há uma pessoa aqui com uma necessidade, um problema de saúde, um problema na área de direito, um problema familiar. E você não tem todos os recursos para ajudar, mas você sabe onde encontrar esse recurso. E você conecta essa pessoa com um amigo, com um profissional, com alguém que vai completar esse processo de ajuda que você iniciou. Amar significa isso. Saber os limites e fazer as conexões. Como é que Deus tem usado a sua vida nesta área? Como é que você usa a sua influência, a sua credibilidade? Para que ele pudesse ajudar financeiramente, ele tinha que ter algum recurso. Se ele não tivesse recurso nenhum, a probabilidade dele de ajudar nesse aspecto material seria muito pequena. Talvez ele pudesse ter ajudado, passado lá um óleo, pegado o animal e disse, agora eu não posso fazer mais nada, porque eu não tenho mais recurso. Mas não, ele pegou parte do seu recurso, porque ele tinha o recurso para poder fazer. Então, usar bem os recursos, administrar bem os recursos que Deus lhe dá, pode ser uma premissa importante para que você ajude as outras pessoas de uma maneira mais efetiva. Portanto, meus queridos irmãos, esta história, como você pode ver, nos desafia de muitas maneiras. Porque amar ao próximo significa também compreender os seus limites e envolver outras pessoas no cuidado. Aquela pessoa a quem você está ministrando ajuda. E por último, amar o próximo é atender aos desafios de nosso mestre. Quando Jesus Cristo termina aquela história, ele era um mestre judeu, o que ele faz? Uma pergunta. Quem você acha que é o próximo desse? Porque o perito da lei, quando Jesus deu a primeira resposta, ele jogou uma outra pergunta. Quem é o meu próximo? Como se ele não soubesse, né? E ele era tão cara de pau que quando Jesus contou toda a história e falou sobre o samaritano, ele nem teve coragem de dizer, foi o samaritano. O samaritano é uma palavra que ele nem conseguia pronunciar. Aquele que agiu de misericórdia para com ele, né? Aquela hora que você está brigando com o marido, com a mulher, diz assim, o seu filho, nem diz o nome, né? Era assim que ele fez aquela hora. Ele ainda estava ali atravessado com aquela história. Mas Jesus não deixou por menos. O que Jesus Cristo falou? Bem, você já entendeu a história, vá e faça o mesmo. Você pode voltar hoje para casa e dizer, que sermão bacana que o pastor pregou, gostei. E não fazer nada. Continuar administrando a sua vida da mesma maneira.
continuar não tendo a sensibilidade em situações que você precisava ter sensibilidade. Continuar vivendo sem perceber as possibilidades que Deus está colocando dentro de você. Ou então talvez você já esteja percebendo isso, já esteja fazendo alguma coisa, mas sempre quando nos abrimos à ação de Deus, nós descobrimos que é possível fazer um pouco mais. Que existem possibilidades para as quais a gente muitas vezes não está atento. Isso acontece comigo. Não é todo dia que eu ajo com generosidade. Tem dia que eu estou tão estressado, tão cansado, que tudo que eu quero é não ver ninguém que me peça alguma coisa ali naquela hora. É fechar o vidro e ficar atrás do fumê, é mais confortável. Eu imagino que isso não aconteça só comigo. Mas Deus está nos desafiando hoje para contatos pessoais, para contribuição. Como isso vai acontecer na sua vida, eu não tenho a mínima ideia, meu irmão. Mas o Espírito Santo sabe o que você pode não apenas sentir, mas fazer efetivamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai do céu, Tua palavra nos desafia nesta manhã. Teu Santo Espírito nos desafia nesta manhã a amarmos ao próximo. E eu te peço agora tão somente, Pai, que esta mensagem encontre um lugar em cada coração, que nos ajude a viver este Teu projeto de abençoar vidas por nosso meio, através de cada um de nós. Que possamos entender que o cristianismo implica, sim, em amar ao próximo. E que possamos, nesta semana, neste mês, nos próximos dias, Senhor, fazer isso. Não apenas ouvir, mas, de fato, praticar aquilo que ouvimos. E que muitas e muitas vidas sejam abençoadas a partir deste propósito, firmado e executado em nossos corações, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.